Boa noite, irmãos queridos. Aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan. Hoje é dia 20 de 8 de 2023, agora são 18 horas e 33 minutos. Estamos aqui na igreja de Interlagos, uma igreja cristã que ama o Espírito Santo de Deus, que ama a palavra de Deus e que busca estudar a palavra com bastante seriedade. Então, se você chegou aqui até nós, através do YouTube, seja bem-vindo. Queria que você soubesse que nós temos cultos todos os domingos às 18 horas, você pode participar conosco, tá bom? Temos também as sextas-feiras, nosso culto de estudo bíblico. Então, você também pode participar conosco, tá bom? Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Aqui em cima tem um botãozinho ao vivo, aí você vê o horário lá e tal, você pode clicar lá no ao vivo e participar conosco. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados. Caso você tenha dúvida, tenha interesse em falar alguma coisa, você pode entrar em contato conosco. Lá no próprio site tem um lugarzinho lá que você pode mandar mensagem e a gente responde. Tá ok? Fica à vontade. Temos também o canal no YouTube, né? Como eu já disse, chama Igreja de Interlagos. Temos também o Facebook e o Instagram. Você pode nos acompanhar por lá também, tá bom? Hoje quem vai trazer a mensagem é o pastor Valdo Pereira. E se você estiver assistindo esse vídeo, né, uma gravação posterior, não tem problema, feche seus olhos que nós vamos orar, porque essa oração é válida. Feche seus olhos. Jesus querido, obrigado por esta noite, por esse final de domingo, fim de semana, Senhor, que o Senhor nos deu tanta alegria, e é tão bom, Senhor, participar contigo desse momento do culto, e participarmos, Pai, porque o Senhor vai falar conosco, o Senhor sempre fala, e nós te agradecemos por isso. Coloco a vida do pastor Valdo na tua presença, que abençoe a ele, a sua família, e toda a sua família, os irmãos, as irmãs, os filhos, em nome de Jesus, o Senhor possa estar com ele, livrando-o de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus que eu agradeço. Amém. É com você, meu querido pastor. Boa noite, meus queridos irmãos, onde, mais uma vez, né, estamos todos aqui reunidos para adorar ao nosso Deus, né, através desse culto, que é o culto da família, que aos domingos a Igreja de Interlagos tem realizado, né? Domingo é conhecido como o Dia do Senhor. As igrejas aí no mundo todo têm separado, né, principalmente esse dia para estarmos aí em comunhão, né? Então, a mensagem que nós vamos trazer aqui para vocês tem como título Confiança, né? Eu orando ao Senhor me veio, assim, no meu coração, né, o desejo de falar um pouco sobre confiança, já que dentro de um relacionamento, né, a confiança ela é tudo, né? Então, para que um relacionamento seja algo recíproco, né, é necessário que haja entre os dois, ou entre as pessoas, né, esta confiança, tá certo? Isto dentro dos casais mesmo, né? O marido, ele deve confiar plenamente na sua esposa, assim como a mulher também, ela deve ter mesmo uma confiança plena, né? Para que o convívio seja um convívio, para que exista ali, né, entre as pessoas, um bom convívio. E o que nós temos observado no Evangelho
né, na palavra de Deus, no contexto daquilo que a Bíblia nos ensina, né, que está ali, principalmente, acima de tudo, no Novo Testamento, é um relacionamento de confiança, né? É um relacionamento que você deve confiar plenamente em Deus. Então, nós notamos que o trabalhar do Senhor Jesus Cristo no seu ministério, que começou com 30 anos de idade e durou ali em torno de 3 anos, né? O que o Senhor trabalhou muito visando isso daí, trazer o quê? Uma plena confiança na sua pessoa, né? Que as pessoas possam confiá-lo, né, plenamente. Então, Jesus Cristo, quando ele foi chamar os teus apóstolos, né, que ele encontrou ali com João e André, a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo disse é o seguinte, ó, venha e veja, né? Então, o trabalhar do Senhor Jesus Cristo foi este, de trazer, né, as pessoas até ele, que as pessoas possam aproximar dele, né? Jesus Cristo, ele tinha todo o poder, mesmo estando aqui na Terra como homem, ele tinha todo o poder, né? Ele poderia fazer com que fogo do céu descesse e consumisse os teus adversários, os teus inimigos, né? Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo não teve de esquivar, sair ali do meio da multidão para não ser apedrejado? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter já ali no momento que ele estava aqui conosco, ele poderia muito bem ter agido, né, de uma forma com rigor bem forte, né, ter regido com vara de ferro, conforme fala lá nos Salmos, né, que o Messias ia reger as nações com vara de ferro. Então, o Senhor Jesus Cristo poderia ter estabelecido aqui na terra o seu reino. É um reino que as pessoas obrigatoriamente teriam que se submeter a esse reino. Não é? Submeteriam através de uma demonstração de um poder extraordinário. O Senhor Jesus tinha poder para isso, né? Com poder extraordinário, amedrontar as nações. Ou seja, o seu reino ter como base o temor, ter como base o terror, trazer terror às nações. Nós podemos ler isso, vamos ler no livro de Salmos. Salmo, me parece que está em Salmo 2. Vamos lá. Salmo, capítulo 2, no versículo 8, que diz assim: Pede-me e eu te darei aos gentios por herança. Não é? E os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Né? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então, meus irmãos, esta profecia, né, vem a nos mostrar o quê? Que
o reino, né, de Israel, que seria regido através do Messias, seria o que? Um reino fundamentado, né, pelo medo. As nações iam se submeter, tá certo? A um governante que ia dominar através da força, do temor, do terror, né? Então, Jesus Cristo, ele veio e aquilo confundiu até mesmo os judeus, né? Nós sabemos que João Batista, ele, o Evangelho nos dá esse testemunho, e os teus discípulos, quando eles estavam ali observando o que Jesus estava fazendo, os discípulos de João Batista também observando ali, e João Batista que tinha a revelação de que aquele era que estava ali era o Messias, que ia reger, né, as nações, que iria salvar, né, Israel, né, irmãos? Então, o fato é que o João Batista ele ficou muito confuso, porque o tempo estava passando e aquela esperança que João Batista tinha, né, falou assim: agora sim, agora nós vamos restabelecer o reino de Israel e elevar Israel como a maior nação do mundo. Então, aquele pensamento, né, aquele desejo que o povo de Israel tinha, né, de restabelecer o reino, começou, João Batista começou a ficar frustrado, né, com o que ele estava observando, porque estava vendo ali em Messias um Messias pacífico, né, um Messias que atraía multidões. Mas onde estão as armas? Né? Cadê o plano para tomar Israel, que estava sob o governo romano? Sabe, irmãos? Então, está aí, né, irmãos, essa passagem, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Irmãos, então, esta foi a resposta que Jesus Cristo deu. E bem-aventurado aquele que se não se escandaliza de mim. Então, veja bem, Jesus Cristo, o interessante aqui é o seguinte: Jesus Cristo, que ele deu uma resposta, não apenas usando de palavra, mas ele deu uma resposta através de suas ações, né? Então, ele falou e ele fez, e ele quis deixar claro ali para os judeus, né, como que seria estabelecido o reino dele, o reino de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele queria estabelecer o seu reino, estabelecer o teu reino, né, através não do temor, mas através da confiança, né? Senhor Jesus Cristo, ele trabalhou no teu ministério para que as pessoas, aquele que ouvisse a sua palavra, pudesse confiar no que ele dizia plenamente, né? Conforme eu estava, né, a gente
tem colocado aqui, um relacionamento, a confiança é tudo. E hoje, cada vez mais difícil é você estar confiando nas pessoas. Muitas das vezes você confia nas pessoas até uma certa medida, né? Até uma certa medida. E você vai confiar mais ou menos numa pessoa a partir do momento que você a conhece. Quanto mais você conhecer uma pessoa, mais você vai confiar, né? Ou desconfiar, tá certo? Ou a sua confiança, à medida que você vai conhecendo, ou a sua confiança aumenta, ou a sua confiança, ela diminui. Então, quando o Senhor Jesus Cristo veio, mostrou, né? Para que ele veio, ele agiu através das tuas obras, né? Aqueles que aproximavam mais dele conheciam melhor, porque ele falava em parábolas para que as pessoas despertassem aquela curiosidade e o procurassem, muitas das vezes em particular, para ele estar revelando, verdadeiramente revelando o teu reino. Então, você só pode confiar plenamente em Jesus, plenamente em Deus, quando você o conhece. Quanto mais você o conhecer, mais você vai confiar na tua palavra. Né? Vamos ler é, 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 7 ao 12. Diz assim, ó. Querendo ser mestre da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela a usa legitimamente. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. É 2 Timóteo. É 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 a 12. Que diz assim, ó, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, isso é um relacionamento de total, plena confiança que o apóstolo Paulo tinha em Jesus Cristo. Ele disse, eu conheço Jesus. Eu sei quem é o Deus que eu creio, né? Então, meus irmãos, é necessário, sim, que nós tenhamos este mesmo sentimento, esse mesmo entendimento. Possamos conhecer cada vez mais o Senhor Jesus, para que esta confiança no Evangelho nós possamos ter, né? A fé, ela está ligada também com a confiança, né? Se você confia plenamente, a sua fé é maior.
né? A sua fé é maior. Então, Jesus Cristo, no seu ministério, ele trabalhou, né, de uma forma que fosse escrito ali nos evangelhos e nas cartas paulíneas, né? Foi escrito de uma forma que ele ia despertar o quê? Ia trazer um sentimento, sabe? Ia trazer uma confiança naquele que estivesse lendo, né, o evangelho, poder confiar plenamente e reconhecer o poder que está sobre a vida daquele que crê, né? O poder que está sobre a igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, trabalhar de Jesus foi tudo nesse sentido. Confiem em mim, confiem na palavra, não é? Então, meus irmãos, é o momento de nós vamos acrescentar em fé, a partir do momento que a nossa confiança ela aumente. No grego, a palavra confiante, que é tarheu, né? O que significa? Olha só, ser confiante é ter muita coragem. Essa palavra, ela tem como significado isso também, você ter muita coragem. Você ser confiante é você ser corajoso. Interessante, né? E ser de bom ânimo, né? Se você é confiante, se você confia, né? Você tem um bom ânimo, tá certo? Ou seja, você não tem preguiça, vamos dizer assim, de agir. Né? Você sempre está ali animado, né? Por quê? Porque você é uma pessoa confiante, você confia em Jesus Cristo. Você confia e acredita em tudo aquilo que está escrito. O significado também de confiante, do grego tarhel, é o seguinte, ser ousado. O confiante, ele é ousado. Não é? O que o apóstolo Paulo disse, eu conheço Deus que eu creio. Já viu uma pessoa mais ousada do que o apóstolo Paulo? Porque ele tinha toda a confiança em Jesus Cristo, na tua palavra, no teu ministério. Né? Então, meus queridos irmãos, e a palavra confiante também, ela vem do grego pepoitices, né? Que está ligado também com as duas palavras que aparecem, que foi traduzido como confiança, como confiante, né? São essas duas. A primeira que eu falei, que é tarhel, e essa popoiteses, né? A pepoiteses, ela tem também um significado de segurança, né? Então, se você confia, você age seguro. Né? Isso daí vale para qualquer relacionamento, né, irmãos? Qualquer relacionamento. A confiança, ela é tudo dentro de um relacionamento. Então, mas o que nos leva a confiarmos, né, em Jesus Cristo? O que nos leva a confiarmos em seu evangelho? Então, o que fala lá em... Vamos lá, Mateus, no capítulo 7, versículo 29, nos diz assim: quando Jesus ele levava a mensagem, quando Jesus ele pregava, tá? Ele passava com uma confiança muito grande em quem estava ouvindo. Por quê? É o que está em Mateus 7, né? No 7:28 diz assim, ó: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso,
a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Então, a autoridade, a forma com que Jesus Cristo ele levava a mensagem, né? A forma que Jesus discursava, as pessoas olhavam para ele e sentiam uma diferença muito grande dos pregadores da época, que eram os escribas, né? Os escribas, eles colocavam até vestes diferentes, eles eram muito conhecidos, os fariseus como os escribas, por serem reconhecidos, né? Eles andavam nas ruas pela aparência, as pessoas sabiam, aí está um fariseu, aí está um escriba, né? Pelas próprias vestimentas. E eles levavam, anunciavam ali dentro do seu discurso, né? A mensagem ali do judaísmo, que é o Velho Testamento. As pessoas ouviam. Mas quando Jesus, o Senhor Jesus levou, eles sentiram uma diferença muito grande no discurso do Senhor Jesus, porque eles viam a autoridade que Jesus tinha. Então as pessoas olhavam e percebiam, puxa, esse daí tem autoridade. E Jesus não apenas tinha discurso a apresentar, mas ele agia. O que ele falava, ele cumpria. Isso ficava muito claro para a multidão, a ponto deles falar, puxa, esse daí prega diferente dos outros, porque ele prega com autoridade. Então, isso fazia com que as pessoas iam aumentando cada vez mais a confiança naquilo que Jesus Cristo estava anunciando, né? Então, isso daí é lógico, vem nos ensinar, né, irmão? Nós temos que ter autoridade, nós vamos ter autoridade através do nosso testemunho, né? Como que você sabe que você está tendo autoridade naquilo que você está, da forma que você está agindo? Como você sabe? Será que eu estou tendo autoridade? É quando as pessoas passam a confiar em você, né? É quando as pessoas chegam e falam, olha, meu filho não está legal, por favor, ore por ele, leve lá para a igreja, né? As pessoas, muitas vezes, elas confiam que quer ter você como um confidente, né? Quer ter você, quer passar segredos para você, né? Por quê? Porque você está despertando confiança. Ela está confiando em você, né? Às vezes ela pouco está te conhecendo ali, mas naquele pequeno tempo de que ela está te conhecendo, ela já está vendo que você está tendo autoridade, porque você é coerente naquilo que você tem discursado, e você tem tido autoridade, e essa autoridade, e você está dando testemunho, então as pessoas passam a confiar em você, né? Então, a credibilidade nos leva a ter confiança. Então, Jesus Cristo, com a tua palavra, né? A forma que ele agiu no seu ministério, deu total credibilidade, né? Naquilo que ele dizia. Por isso que a igreja foi a grande confiança que os apóstolos tiveram em Jesus Cristo, que fez, que acendeu a luz, né? da igreja, né? Foi quando surgiu a igreja, porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou, e a tarefa do Senhor não foi fácil, porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte, né? Eu sou o Messias, eu sou Deus. Então, que tipo de credibilidade, né? O Senhor Jesus Cristo não tinha que passar para as pessoas dar crédito naquilo que ele estava dizendo. O que já dizia o C.S. Lewis, ele dizia o seguinte, foi até um dos livros dele, ele passou o seguinte, que
que Jesus Cristo ele não pode ser considerado apenas como um grande personagem da história, né? Ele não pode ser colocado do lado aí de Siddhartha Gautama, de outros grandes, de Aristóteles, outras pessoas são consideradas grandes pensadores. Porque Jesus Cristo ele não deu uma outra opção para as pessoas a não ser considerá-lo como Deus. Né? Porque se Jesus Cristo, se as pessoas derem realmente crédito naquilo que ele estava dizendo, né? Confiasse naquilo que ele estava dizendo, não teria outra alternativa a não ser considerá-lo como Deus. Ou seja, teria sim uma outra alternativa. Ou ele seria reconhecido como Deus, que tudo o que ele dizia estava certo, é verdade. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E realmente estava dizendo a verdade, e ele seria o que realmente ele dizia, ou então ele não passaria de um louco, de um lunático. Isso é o que eu encontrei na internet. Um louco, de um lunático, né? Imagina uma pessoa querendo se passar por Deus, né? Ele vai ser reconhecido como um grande personagem da história. Ele pode ter feito várias coisas, mas você falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Messias, eu sou ungido, né? Eu sou acima de Abraão, aqui está quem é maior que Abraão. Ele não ia ser reconhecido como um grande personagem da história, ele seria reconhecido como um louco, um lunático, né? Que talvez o melhor lugar para ele seria um hospício. Então, o Senhor Jesus não deu uma segunda alternativa. Não deu uma terceira, né? Ou ele se passaria como louco, ou o que ele dizia era verdade. E é o Deus ungido, o Logos divino, o Verbo encarnado. Né? Então, trabalhar do Senhor Jesus Cristo foi tudo em cima disso. Confiem em mim. Confiem no Evangelho. Confiem no que eu disse. Né? Então, meus irmãos, confiança. A confiança, ela é tudo. E nós devemos sim confiarmos plenamente na palavra do Senhor. Confiarmos plenamente naquilo que está escrito, irmãos. Não é? O Senhor Jesus. Qual que era o relacionamento que o Senhor Jesus Cristo tinha com o Pai? Qual que era o relacionamento? Era um relacionamento de total confiança. Quando nós confiamos numa pessoa, se a pessoa chega para você e fala assim, ó, Valdo, né? A pessoa chega para mim e fala assim, Valdo, você está fazendo errado. Você está errado. Faça assim, ó. Assim, 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 que vai dar certo. Se você confia na pessoa, você vai negar a si mesmo. Você vai falar, puxa, ele falou que... Isso não acontece muito no relacionamento do pai e filho? O pai, quando ele é uma autoridade dentro de casa, né? Porque a criança, quando olha para o pai, quem que ela enxerga no pai? O próprio Deus. A criança não tem noção do que seja Deus, né? Aí ela vê o pai, para ela o pai é como se fosse Deus, até ela ter o entendimento, né, de quem realmente é Deus. Então, quando ela confia no pai, o pai fala, meu filho, não faça assim, faça assim. E a criança vai, né, fazer o que eu confio no meu pai.
Então, meus queridos, Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus falou: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele confiava plenamente no Pai, né? Então, quando o Pai, Jesus Cristo, o Verbo divino, né? O Verbo encarnado, o Logos divino, Jesus Cristo, Messias, ele tinha plena, ele é o Senhor de toda a ciência, né? Chegou no momento o quê? Que ele preferiu confiar no Pai, naquilo que ele não queria naquele momento. Mas ele falou: mas não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. Vamos ler em João 4:34. João, no capítulo 4, versículo 34. Olha só, é que benção esse versículo, irmãos. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma confiança plena, né, no Pai. A minha comida, o que satisfazia ele era o quê? Era fazer a vontade, realizar a obra do Pai. Ele se alegrava de fazer a obra do Pai, porque o que o Pai passava para ele fazer, ele confiava plenamente, ele ia, executava e fazia. Sabe, irmãos? A confiança é tudo. Os animais, né? Muitos animais, eles atendem o seu dono, é porque ele confia no dono. Porque é o seu dono que vai dar um alimento para ele, o seu dono é que vai estar cuidando dele, né? O animalzinho, muitas das vezes, ele percebe, né, o bem que o dono está fazendo para ele. E muitas das vezes eles são traídos pelo próprio dono, né? Eu vi uma história uma vez que tinha uma fazenda, tinha um boi muito bravo naquela fazenda, né? Tanto é que as pessoas não conseguiam, se elas passassem para o outro lado da cerca, o boi ia em cima. Mas só que o dono do boi ia lá, fazia o que queria com o boi, abraçava o boi, né? Ele chegava ali próximo da porteira, o boi já vinha correndo, né? Naquela confiança com seu dono. Até o dia que o gado dele foi vendido para o abate. Eles pararam o caminhão, foram colocando os bois, mas esse boi, eles ficaram com medo. Ninguém conseguia entrar lá no pasto para pegar esse boi. Porque o boi, ele avançava, ele vinha com tudo. Até que chegou o dono do boi, né? Foi lá, parou o boi, veio, passou a mão no boi, foi lá, puxou o boi e conseguiu embarcar o boi para o abate, né? Então, meus queridos irmãos, ele confiou plenamente no dono, mas o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, meus queridos? O Senhor Jesus, ele veio fazer com que nós possamos confiar plenamente no Pai. Então, por que nós podemos confiar plenamente no Pai? Por quê? Por que você pode confiar plenamente no Pai? Porque Jesus Cristo veio nos revelar os atributos, os seus atributos. O Senhor não disse?
através de João, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, não há nele treva alguma. Então, nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo nos revelou realmente quem é Deus. Jesus Cristo nos revelou que o Deus é aquele que é luz, não tem conivência com treva alguma. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Então, Jesus falou, confia, porque esse, o meu Pai, ele é luz. Disse também, lá em 1 João, fala que Deus é amor. Então, podem confiar nesse, que Deus é amor. E lá em Romanos fala que quem ama não faz mal ao próximo. Né? Todo mundo sabe disso, mas ainda assim está escrito lá na palavra. Então, Deus, ele é amor. Vamos lá em Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Tem aquela parte, e Deus é bom, quando falar para chamar Jesus, falou, bom mestre, o Senhor falou assim, não há um bom a não ser Deus. Então, Deus, ele é bom. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 35, diz assim, amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com o ingrato e mau. Então, meus queridos, Jesus Cristo, ele veio passar que você pode confiar plenamente em Deus, Deus Pai, porque por causa dos teus atributos, né? Por causa dos teus atributos. E como que o Senhor Jesus comprovou que Deus é tudo isso que ele está dizendo? Como que o Senhor Jesus comprova isso, irmãos? Como que ele conseguiu dar a prova cabal de que Deus é amor, de que Deus é luz, não há nele treva alguma, de que Deus ama, de que Deus cura, de que Deus perdoa, não é? Ele chegou lá para a mulher adúltera, Maria Madalena, falou, olha, eu te perdoo, né? Deus perdoou, perdoa 70 vezes 7. Deus liberta. Como que Jesus conseguiu passar isso daí? Não apenas pelas pregações que Jesus passou quem é verdadeiro a Deus, mas pelos teus atos. Vamos ler João 14, 9. É importante que venhamos a ler João 14, 9, que diz assim, ó, é uma passagem que nós aqui da igreja de Interlagos, nós usamos muito esse versículo em várias pregações, porque esses versículos aí, eles são fundamentais, né? Que diz assim, ó, disse-lhe, no 14:8, diz assim, ó, Senhor, mostra-nos o Pai, isso aqui é Filipe, né? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, Jesus Cristo, ele mostrou, ele falou que o Deus é amor, ele falou nas suas pregações que Deus é luz, não há nele treva alguma, e que Deus é bom até para os ingratos e maus. Ele não apenas falou, mas ele demonstrou através da tua pessoa. Falou, Pai, faça as obras. E o Pai usou Jesus Cristo para fazer as tuas obras. Tudo isto para que você possa confiar plenamente em Deus Pai. Estamos chegando no final, irmãos, mas eu não posso deixar de ler lá o que está em 2 Samuel, no capítulo 24. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 24. No versículo
Deixa eu acompanhar aqui que eu fiz algumas anotações. 2 Samuel 24, no versículo 1, que diz assim, ó. Tá. Achei. Tá aqui, ó. Primeira, não, 2 Samuel 24, 1, que diz assim, ó. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou Davi contra ele, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Então, isso aqui, meus queridos, é o Deus, né, no Velho Testamento, que é o Deus Jeová. Ele incitou, né, com uma certa ira para que Davi enumerasse, fizesse um recenseamento do povo, com a intenção, e Davi fez aquilo, com a intenção de contar, ver quantos guerreiros ele tinha. E aquilo foi considerado um pecado muito grave, tá? Que nós não entendemos, a própria teologia, ela não entende, ela não consegue explicar muito bem qual foi o erro de Davi aqui, né? Muitos acreditam que foi que Deus, até o momento, ele agia muito pela fé, né? Não queria nem contar quantos soldados ele tinha, quantos soldados o rei possuía, e o fato era que ele conseguia vencer as guerras, né? Mas ele quis, Davi teve esse cuidado de levantar os guerreiros que ele podia contar, já que ele vivia aqui em tempo de guerra, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, que Davi fez isso, foi considerado um crime sério. Tanto é, meus queridos, que o castigo, Deus, Jeová, aqui no caso, deu 3 opções para Moisés escolher, né? Com relação ao castigo que viria sobre ele. Ele ainda, né? Ele falou, ó, você pode escolher, eu vou te dar 3 opções de castigo, né? Mas a punição aqui era certa. E qual seria aqui, no caso, as 3 opções? Está no 24, no versículo... Eu vou ler do 10 em diante. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que no que fiz. Porém, agora o Senhor, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente, pelo fato dele ter enumerado o povo, ter feito um censo para levantar os guerreiros que Israel teria disponível, né? Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, que era o profeta né, que trouxe estas opções, as 3 opções para Davi. Então Davi, confiando, né, muito ali no caso, confiando em Jeová, né? Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as tuas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até
ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna e Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que faria o povo, falou o Senhor dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Então, meus irmãos, continuando aqui, aí o que Davi teve que fazer? Davi teve que comprar ali um terreno, comprar alguns animais, ele teve que fazer o holocausto, né? Sacrificar aqueles animais, o holocausto, oferecendo a Jeová para que o povo fosse perdoado. E o curioso é que tem uma parte que fala que Deus não aceita sacrifícios, né? Mas nesse caso aqui foi o que aplacou aquela ira. Ou seja, Davi, ele confiou ali. Ele falou: não, eu vou. Deus, ele é misericordioso, então eu prefiro cair na mão dele, confiando plenamente. E realmente não veio toda essa desgraça, né? Inclusive sobre pessoas inocentes. Então, e nós, em contraste, nós observamos, né, o Deus maravilhoso no Novo Testamento, que Jesus Cristo veio a nos revelar, dizendo: neste você pode confiar, onde nós confiamos plenamente, né, em Jesus Cristo. Então, meus queridos, estamos aqui partindo, né, já para o final. Eu estava assistindo uma entrevista no podcast, aquele Inteligência Limitada, né, onde foi convidado o pastor Paulo Júnior. Quem que não conhece, né, o pastor Paulo Júnior, grande homem de Deus, né? Foi um podcast muito bom, sabe? Eu até recomendo que vocês possam estar assistindo, onde ele mostra tão grande amor que o Senhor Jesus Cristo ele teve para conosco, né? O sofrimento que ele passou para nos salvar, nos resgatar. Inclusive, foi muito evangelístico. Eu creio que muitas pessoas vão se converter através desta entrevista. E mostrando o tão grande amor teve o Senhor Jesus Cristo por nós. Sabe? De uma forma que ele colocou que eu não me arriscaria a falar aqui agora. Mas ele colocou ali, sabe, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo, ele conseguiu mostrar, demonstrar realmente esse amor que Jesus Cristo teve por nós. Mas ele não conseguiu passar esse mesmo amor vindo do Pai. Ele não conseguiu, pelo contrário, o Pai ali ele foi colocado como, né? Foi passado como um Deus, conforme é Jesus Cristo, né? Então, meus queridos irmãos, vamos nos ater no contexto do Novo Testamento, que Jesus Cristo nos revelou o Pai, o Deus de amor, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos alimenta, o Deus que nos ama, né? É o Deus que diz assim, ó, vamos agora para o último versículo, João, capítulo 3, que diz assim, ó, diz assim, ó, João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meus queridos irmãos, esse amor que Jesus Cristo tem em nós, teve em nós naquele momento, é o mesmo amor que procede do Pai, porque Deus amou o mundo, isso aí procede do Pai, esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou para... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Que esse poder, que essa mensagem possa fazer parte da sua vida e que a sua confiança em Jesus Cristo venha aumentar, para que a sua fé nas suas promessas venha aumentar e que você possa, sim, caminhar por fé e não por vista. Boa noite a todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem desliga é você, Walter. Sim, eu que estou no comando aqui. Clica no botão vermelho para parar a gravação. Não é no outro computador? Sim. Exatamente, é porque é no outro computador.